E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e vamos começar o estudo do PET 2, semana 1, onde a gente vai começar o estudo da cinemática, onde nessa videoaula aí, referente à semana 1, iremos estudar a unidade de medida, a conversão entre as unidades de medida e o movimento uniforme. Então, vamos começar aí com os fundamentos da cinemática. Bom, então a cinemática ela é a parte da física que está dentro da mecânica. Mas quem que é mecânica? O que é a mecânica sob o ponto de vista da física? Então, a mecânica é a área da física que estuda o movimento e ou as condições de equilíbrio dos corpos. Como a gente viu lá no PET 1, a gente estudou a ondulatória, que estuda as ondas e seus fenômenos. Agora nós estamos estudando dentro a mecânica, onde a ondulatória também faz parte da mecânica. A gente viu lá, a gente estudou o movimento das ondas, a gente calculava velocidade, frequência, período. Então, tanto a ondulatória também está dentro da mecânica. Então, quando a gente estuda o movimento e as condições de equilíbrio dos corpos, nós estamos dentro da mecânica. E uma outra parte dentro da mecânica também, como eu já disse, nós já vimos as ondas, nós vamos ver agora é a cinemática. Então, quem que é a cinemática? A cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos, sem se preocupar com a sua causa. Por exemplo, a gente deixa cair um lápis no chão. Na cinemática, a gente vai estudar o movimento desse lápis, a altura que ele caiu, o tempo de queda, a velocidade inicial, a velocidade final. Só que a gente não vai se preocupar em por que ele caiu, certo? Então vamos lá. Vamos começar com as medidas de comprimento, tempo e massa. Então vamos começar com as unidades de medida de comprimento. A unidade padrão para medidas de comprimento é o metro. A gente já viu, quando a gente quer calcular a distância entre duas cidades, a gente não usa metro, fala que a distância, por exemplo, é de 15 mil metros, não é? A gente usa os múltiplos ou os submúltiplos, dependendo da medida que a gente está fazendo. Por exemplo, 1 quilômetro, a gente sabe que são 1000 metros. 1 quilômetro, quilo significa 1000, quilômetro quer dizer que são 1000 metros. Já um submúltiplo aí é o centímetro. Centímetro é a centésima parte do metro. Então, 1 centímetro, 0,01 metro. E temos também o milímetro, que é a milésima parte do metro, 0,001 metro. Então, guarda aí. Medidas de comprimento. A unidade padrão é o metro. Nós temos os múltiplos, que é o quilômetro, e o submúltiplo, o centímetro e o milímetro. Para medidas de massa, qual é a unidade padrão para medidas de massa? A unidade padrão é o quilograma. 1 quilograma são 1000 gramas, certo? Então, lá a gente tem o metro e a unidade padrão, que é o metro, não é o quilômetro, mas para massa a gente usa o quilograma, que são 1000 gramas. E como os múltiplos aí, nós temos uma tonelada. Uma tonelada são 1000 quilogramas. E 1 grama são 1000 miligramas, certo? Então, nós temos também os múltiplos e os submúltiplos. E, por fim, as unidades de medida do tempo. Qual que é a unidade padrão do tempo? Seria hora, minuto? Então, a unidade padrão aí é o segundo, Então, a gente sabe que 1 minuto são 60 segundos, 1 hora são 60 minutos, que são 60 vezes 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. E um dia, 24 horas. Beleza? Daí tá tranquilo. Agora nós vamos ver o conceito de espaço, representado pela letra S. Porque na mecânica, quando ela é abordada sob o ponto de vista escalar, a palavra espaço ela vai estar sempre associada a um número. Por exemplo, quando a gente está viajando aí numa rodovia, a gente vê que cada marco quilométrico pode ser denominado espaço. A gente vê lá, quilômetro 14, quilômetro 15. Então, que dali localiza o móvel, o seu carro, ali naquela rodovia. Então, espaço é um número real que permite a localização do móvel em sua trajetória. O módulo do espaço de um determinado ponto da trajetória indica a distância desse ponto à origem da trajetória. Então, você está lá no quilômetro 270 da BR-040. Então, quer dizer que você está a 270 quilômetros do marco zero, de onde começa a BR-040. Então, observem aí essa trajetória. Nós temos aí a trajetória orientada para a direita e nós temos ali a origem no ponto C, 0,
à direita positivo, à esquerda negativa. Então, para essa trajetória aí, o que nós temos? Olha lá, qual que é o espaço do ponto A? Então, se a gente pegar o espaço, qual é o número que está representando o ponto A? É o menos 4. Como a minha unidade é o metro, então o que eu tenho? Então, o ponto A está a menos 4 metros da origem. Então, quer dizer que ao invés de eu andar para a direita, o sinal negativo indica que eu tenho que andar para a esquerda. Então, o espaço ponto A, menos 4 metros. Qual que é o espaço do ponto B? Ponto B, olha lá, menos 1 metro. E já o espaço ponto C, como ele está na origem da trajetória, vai valer 0. E o espaço do ponto D vale 3 metros. Então, aí nessa trajetória, a gente representa os pontos A, B, C e D, eles vão indicar a posição do móvel em um determinado instante. Porém, a gente não pode afirmar nada a respeito do movimento deles. A gente só sabe que nesse instante de tempo, né, como se a gente tivesse tirado uma foto, eles estavam aí. Então, a gente não, assim, se o espaço desse móvel em determinado instante for de 2 metros, a gente não pode afirmar, por exemplo, que ele está parado nesse espaço, passando por esse espaço no mesmo sentido de orientação da trajetória, ou se ele está se movimentando no sentido contrário. A gente só sabe que, nesse instante de tempo, ele se encontra nessa posição. Agora nós vamos ver aí o conceito de deslocamento escalar. Então, quem que vem a ser o deslocamento escalar? Então, o deslocamento escalar, representado pelo ΔS, ele mede a variação de espaço efetuada pelo móvel em um determinado instante de tempo, ΔT. Então, meu deslocamento escalar é a variação de espaço do móvel. Então, olha aí, eu tenho essa trajetória aí. Eu tinha o espaço S1 e o espaço S2. Então, quem que vai ser o meu deslocamento escalar? O meu deslocamento escalar ΔS ele é igual ao espaço final, onde eu cheguei, no caso dessa trajetória, no S2, menos o espaço inicial, de onde eu saí, que foi o S1. Então, o meu ΔS, o meu deslocamento escalar, é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Certinho? Então, esse é o conceito de deslocamento escalar. Agora, o que vem a ser a velocidade? A gente vai fazer uma revisão do conceito de velocidade que vocês viram no ano passado, lá no 9º ano, para depois a gente voltar no conceito de velocidade média, que já é um conceito um pouquinho mais aprofundado aí, mas já mesmo de ensino médio. Então, olha aí, velocidade é a taxa de variação da posição de um móvel ao passar do tempo ou a rapidez com que o movimento é realizado. Então, o que é a velocidade média? A variação dessa posição do móvel. Então, o que está acontecendo? Em um determinado instante de tempo, ou quanto ele percorre, né, a rapidez dele no intervalo de tempo. Ou seja, a velocidade ela é igual à distância que o móvel percorre, né, um móvel, qualquer objeto que pode se mover, dividido pelo intervalo de tempo que ele gastou para realizar esse movimento. Velocidade, aí é distância sobre o tempo. Vocês já viram isso lá no 9º ano. Agora, quais são as unidades de medida de velocidade? Então, olha aí, velocidade é o quê? Distância percorrida, e como a gente já sabe, a distância é uma medida de comprimento, e comprimento a gente mede em metros. Então, velocidade vai ser distância percorrida, que a gente mede em metros, e tempo de percurso. Como a gente já viu, a unidade padrão de tempo é o segundo. Então, qual que vai ser a unidade de medida de velocidade? Então, a unidade padrão de velocidade vai ser o metro por segundo. Então, quer dizer que um carro está andando, está percorrendo, se movendo a uma velocidade de 5 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo, a cada 1 segundo, ele percorre uma distância de 5 metros, certo? Quais são as outras unidades de velocidade, né? Geralmente, né, no velocímetro do carro ou nas placas da rodovia, não está em metro por segundo, ela está em quilômetro por hora. Então, como é que eu faço essa correção de metro por segundo para quilômetro por hora? Então, como a gente já viu, a unidade medida de velocidade é o metro por segundo. Mas quem que é um metro? Um metro é a milésima parte do quilômetro, né? Se em 1 quilômetro são 1000 metros, então em 1 metro eu tenho a milésima parte do quilômetro. Então, 1 metro é igual a 0,001 quilômetro. E 1 segundo é 1/3600 avos da hora. Se uma hora tem 3.600 segundos, então 1 segundo vai ser 1/3600 avos do segundo.
Então, logo, o que eu vou ter? Olha aí. Então, eu vou ter que a minha velocidade vai ser o quê? No lugar de 1 metro, eu vou colocar 1 milésimo do quilômetro. 1 sobre 1000 quilômetros dividido por 1 sobre 3.600 avos da hora. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aí uma divisão de fração. Como é que eu divido fração? Multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Então, vai ser 1 sobre 1000 vezes 3.600 sobre 1. Então, vai ficar, eu simplificando, vai ficar 36 sobre 10. 36 dividido por 10, quanto que dá? Dá 3,6. Então, quando eu transformo 1 metro por segundo para quilômetro por hora, aparece ali na frente o 3,6. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu quero transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, guarda aí. Para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Se eu quiser fazer o contrário, de quilômetro por hora para metro por segundo, o que eu faço? Divide por 3,6. Repetindo, metro por segundo, quilômetro por hora. Multiplica por 3,6. Quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Beleza? Muito bem, vamos estudar agora então, retomar o conceito de velocidade, só que agora a gente vai estudar a velocidade escalar média. Então aí, vamos considerar que um carro partiu às 6 horas da manhã, quer dizer, ele passou às 6 horas da manhã pelo quilômetro 10 de uma rodovia. Olha aí o nosso carrinho. Olha lá o reloginho, 6 horas da manhã, ele passou pelo quilômetro 10 da rodovia. E às 10 horas da manhã do mesmo dia, ele passou pelo quilômetro 250 dessa rodovia. Olha lá na outra figurinha, 10 horas da manhã, passou pelo quilômetro 250. Então, olha aí. Então, de acordo com essas figurinhas, o automóvel partiu às 6 da manhã de uma cidade situada no quilômetro 10 de uma rodovia, ou seja, um ponto situado a 10 quilômetros do marco zero da rodovia. Então, seguido por essa rodovia, esse automóvel chegou às 10 horas da manhã ao seu destino, que era uma cidade situada no quilômetro 250. Então, vamos analisar esses dados aí. Qual que é o meu deslocamento escalar? Meu deslocamento escalar é o espaço final S2 menos o espaço final S1. Quem que é meu espaço final? É onde ele chegou, lá no quilômetro 250. Então, quer dizer que ele estava a 250 quilômetros da origem, menos o espaço inicial. Quem que é meu espaço inicial? Foi quando ele passou no quilômetro 10. Ele estava a 10 quilômetros da origem da rodovia. Então, vai ser 250 quilômetros menos 10 quilômetros. Então, o deslocamento escalar dele foi de 240 quilômetros, beleza? Agora, qual foi o intervalo de tempo? Ele chegou às 10 horas da manhã e saiu às 6 da manhã. Então, o intervalo de tempo ΔT é um instante de tempo final, T2, menos o instante de tempo inicial, T1. Ele chegou às 10 horas da manhã, que é o meu final, menos o inicial, que é o horário de partida, que foi às 6 da manhã. Então, 10 horas menos 6 horas, 4 horas. Então, ele fez esse percurso de 240 km no intervalo de tempo de 4 horas. Então, quem que vem a ser a minha velocidade escalar média? Então, a velocidade escalar média entre dois instantes é a variação de espaço ocorrida em média por unidade de tempo. Então, minha velocidade escalar média vai ser meu ΔS, meu deslocamento escalar dividido pelo ΔT, pelo intervalo de tempo necessário para percorrer essa distância. Então, nesse exemplo que a gente viu, o que aconteceu? Qual foi a velocidade escalar média? Vai ser o meu ΔS sobre ΔT. Meu ΔS, 240 km, e meu ΔT, 4 horas. 240 dividido por 4. Então, a velocidade média do automóvel durante esse percurso foi de 60 km por hora. Agora, uma coisa importante: a velocidade média nos informa apenas sobre a viagem como um todo. Ela não nos dá detalhe durante o intervalo de tempo. O que isso quer dizer? Não quer dizer que ele andou o tempo todo a uma velocidade de 60 km por hora. Pode ter trechos que ele andou a uma velocidade menor, outros a uma velocidade maior, ele pode ter parado, mas o que a velocidade média calcula é apenas uma média desse movimento nessas 4 horas. Certinho? E por fim, aí nós vamos ver o conceito de movimento retilíneo uniforme. O que vem a ser o conceito de movimento retilíneo uniforme? Vamos começar estudando o movimento retilíneo. Então, o movimento retilíneo é um movimento em linha reta. Então, se é um movimento em linha reta,
quer dizer que não tem curva, ele vai andar sempre em linha reta. E ele é uniforme por quê? Então, no movimento uniforme, a velocidade escalar se mantém constante durante todo o percurso. Então, o que vai acontecer? Quando a gente for estudar, fazer o estudo do movimento retilíneo uniforme, né? No movimento uniforme, a velocidade escalar vai possuir sempre o mesmo valor. Ela não vai aumentar nem diminuir, ela vai ter um valor constante, um valor fixo. Aí, nesse caso, já que a velocidade não sofre alteração durante o percurso, então a velocidade do movimento uniforme é igual à velocidade escalar média, certo? Então, olha aí. Então, a partir da definição da velocidade média, que a gente já viu agora há pouco, como é que é a velocidade média? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, agora, quando eu estou tratando do movimento uniforme, eu posso tirar o mzinho da velocidade. Ao invés de colocar Vm de velocidade média, eu posso colocar o V, porque a velocidade vai ser igual à velocidade média. Então, o que eu vou ter? Que a velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. Então, como a gente já sabe, ΔS é igual a S menos S0, é o deslocamento escalar, onde S é o espaço final e o S0 é o espaço inicial. Então, guarda aí, ΔS, S menos S0. E eu tenho também o quê? Que meu ΔT, meu intervalo de tempo, é um instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. É T menos T0. Então, assim, o que nós temos? Olha aí, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Mas quem que é o ΔS? S menos S0, espaço final menos espaço inicial, dividido pelo instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Aí, olha só, no estudo do movimento uniforme, a gente vai considerar o instante de tempo inicial, o t0, como sendo igual a zero. Ou seja, ele é um instante em que o móvel ocupa o espaço inicial S0. Então, quando o móvel estiver lá no espaço inicial S0, esse meu instante de tempo vale zero. Então, no lugar do t0, vai valer zero. Então, meu denominador vai ficar como? Então, como que fica? V, S menos S0 sobre T menos T0. Como meu T0 é zero, só vai sobrar o T aí no denominador. Então, velocidade é igual a S menos S0 sobre T. O T está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, V vezes T é igual a S menos S0. O S0 está negativo, vai para o outro lado, positivo. Então, o que eu vou ter? S é igual a S0 mais V vezes T. Nossa senhora, que complicação, hein? Não entendi nada. O que quer dizer S, S0, V e T? Então, olha aí. Isso daí é conhecido como função horária do movimento retilíneo uniforme. Por que é uma função horária? Olha aí, eu tenho que S é igual a S0 mais VT. Então, meu espaço S aí à esquerda, ele vai depender do tempo T aí que está à direita. Por isso que é uma função horária. Então, meu espaço varia em função do tempo T. Mas quem que é quem aí? O S é o espaço do móvel no instante t. Então, para qualquer valor de t, eu vou ter um valor de S. Então, S é o espaço do móvel no instante t. O S0 é o espaço inicial do móvel, porque se eu substituir o t por zero, eu zero ali o V. Então, V vezes zero dá zero, só sobra S0. Então, S0 é conhecido como espaço inicial do móvel, quando t for igual a zero. V é a velocidade do movimento, e como a gente já viu, no movimento uniforme ela é constante, ela não varia. E t é o instante de tempo considerado, certinho? Então, olha só, eu vou resolver com vocês agora um exemplo de aplicação dessa função horária. Eu vou deixar no final da aula também os links das videoaulas que eu fiz no ano passado. Ano passado, essa videoaula foi dividida em 3 videoaulas, que foram as semanas 2, 3 e 4 do PET 1 do ano passado. Vou deixar os links aí. Se vocês quiserem aprofundar mais no assunto, ficou alguma coisa aí que não ficou muito claro, você pode assistir essas outras 3 aulas aí. E na terceira aula, além desse exemplo que eu vou resolver agora, eu resolvo outros 2 exemplos, beleza? Então, esse exemplo aí. Em cada figura a seguir, representamos a posição de uma partícula no instante zero. Supondo que as partículas tenham movimentos uniformes, determine as equações horárias dos espaços. Então, o que ele vai fazer? Ele vai me dar uma situação para o qual vou ter que montar aquela função horária, aquele S igual a S0 mais VT. Vamos lá na primeira situação. Eu tenho ali a minha partícula no espaço menos 10 metros, de velocidade 7 metros por segundo.
no mesmo sentido de orientação da trajetória. A trajetória está orientada para a direita e a velocidade também está para a direita. Então, nesse caso aí, o que nós temos? Olha lá, meu espaço inicial. Onde é que estava na hora que eu bati a foto? Na hora que eu bati a foto, meu espaço inicial era menos 10 metros. E qual que é a velocidade? A velocidade é de 7 metros por segundo. Ela é positiva porque está no mesmo sentido de orientação da trajetória, né? Então, se a gente substituir esses valores lá no S igual a S0 mais V0t, olha aí, S igual a S0 mais VT. Sempre quando eu for escrever uma função horária, eu vou substituir os parâmetros S0 e V. Então, como é que vai ficar? S é igual, meu S0 vale menos 10 e o meu V vale 7. Então, vai ficar S é igual a menos 10 mais 7t. Essa vai ser a minha função horária dos espaços para essa situação aí na letra A. Agora, olha aí na letra B. Eu tenho que a minha velocidade é menos 10 km por hora. Por que agora a minha velocidade é negativa? Porque a minha velocidade está orientada para a esquerda e a orientação da trajetória está para a direita. Então, a trajetória para a direita, a velocidade para a esquerda. Sentidos opostos, a minha velocidade é negativa. Agora, qual que é o meu espaço inicial? Desculpa. Meu espaço inicial vale 60 km. É a minha velocidade menos 10 km por hora, porque o movimento é retrógrado, está andando no sentido contrário. Então, substituindo esses valores aí, o que eu vou ter? Olha lá, S é igual a S0 mais VT. Quem que é meu S0? Meu S0, 60, e o meu V, menos 10. Então, como é que vai ficar? S é igual a 60 menos 10t. Beleza? Muito bem, encerramos aqui a primeira videoaula do PET 2, né, da semana 1. Agora vocês aí façam as atividades. Mais para frente aí vou divulgar também, vou postar a videoaula da resolução das questões aí do PET 2. E peço a você aí, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus coleguinhas da escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!